ter Bitcoin como um escudo de proteção, seja nos momentos de baixa, mas seja para a gente poder alavancar nos ciclos de alta, né? Conseguir fazer o que a gente precisa no Brasil: infraestrutura, saneamento, mobilidade, enfim. Então, eu sou muito otimista porque eu não vejo o Bitcoin como um inimigo do Estado. Assim, eu acho que, é claro, os mais puristas, como a gente dizia, vão torcer um pouco o nariz. Eu entendo o ponto, mas eu acho que, na verdade, você fortalece as capacidades do Estado, né? Eu gosto desse termo, capacidade do Estado, porque muitas vezes o que você observa você tem um Estado grande, mas sem dentes, ou grande e sem dente, que eu falo não é no sentido de confiscar, não é nesse sentido, é grande no sentido, sem dentes eu quero dizer, sem capacidade de fazer valer a lei, né? Fazer valer os contratos, fazer valer o direito de propriedade. Então, seja na esfera regulatória, seja na provisão de serviços, enfim. Então, eu acho que o Bitcoin tem um potencial enorme para poder fazer uma espécie de filtro, né? Nos ajudar a focarmos e ficarmos melhores na provisão do que é essencial para a sociedade e deixarmos de lado outras atribuições. Eu acho que ele é um divisor de águas na área financeira, mas eu acho que ele é um divisor de águas na área energética e a médio e longo prazo será um divisor de águas na parte geoestratégica, militar, se a gente pode colocar assim, geopolítica. Cara, primeiro eu já trabalhei quase 2 anos na indústria da mineração, é uma indústria que eu adoro. Pode ter certeza que a gente vai entrar nesse tema. Inclusive, eu adoro o termo bateria, tipo, é um tema que é polêmico para o pessoal que é mais estrito sensu nas interpretações das ideias, porque você não conecta uma moeda de Bitcoin e tem energia armazenada lá. Mas eu adoro o termo bateria, eu já escrevi uma sequência de 3 artigos que se intitulavam A Bateria Bitcoin. Então, com certeza a gente vai entrar nisso. Mas antes Me eu... passe depois, viu, Leto? Quero muito ler. Com certeza. Mas primeiro eu só preciso continuar aprofundando esse tema do como a gente conseguiria fazer acontecer. Porque, assim, a visão do Pedro, eu concordo inteiramente. Tem interesse monetário, tem interesse geopolítico, tem interesse energético. O Bitcoin é uma revolução em múltiplas camadas. Mas, pragmaticamente falando, o que precisaria acontecer para o Brasil começar a ter uma reserva estratégica? É o Banco Central resolver fazer isso? Precisa passar pela Câmara e pelo Senado? É uma medida provisória? Sabe, qual é o caminho que levaria a uma implementação de uma reserva estratégica brasileira? E qual é a factividade desse caminho atualmente? Tá. Bom, o projeto de lei, e aí pode ser que haja algumas imprecisões, talvez esteja faltando algo, e aí eu convido, inclusive, os espectadores a lerem o projeto, né, como ele foi aprovado agora pela Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, está disponibilizado lá. Esse projeto ele foi apresentado pelo deputado Eros Biondini, ele passou na sequência pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, ali há um relator, que é o relator Gastão, e ele vai tramitar por outras comissões temáticas, né? Então, ele provavelmente vai passar na Comissão de Tributação e Finanças e certamente passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Depois disso, ele terá que ir para o Senado, tá? Onde ele passa por talvez menos comissões, porque no Senado existem menos comissões temáticas. Mas ele fica nas comissões ou ele não, tipo, não tem uma hora que vai para o plenário? Acho que chama plenário Isso, quando vai isso. para todos votarem. Isso, aí ele passa por processos de votação. Nesse momento, os deputados, senadores podem apresentar emendas, substitutivos e por aí vai. Então, esse é assim, talvez esteja faltando algum detalhe nesse processo legislativo, mas assim, essas são as linhas gerais. Tem que passar pelas duas casas, tem que passar pelo executivo também, para que o executivo opine, né, e se manifeste.
E a lógica toda deve envolver o Banco Central, o Tesouro, né, as instituições financeiras, econômicas do Estado brasileiro. Como que isso vai se dar? Vai se dar no formato de audiências públicas? Isso vai se dar no formato de mobilização de grupos de parlamentares? Isso está aberto. O que eu vejo há uma boa vontade muito grande dos deputados, né? Esses são alguns que eu mencionei. Eu acho que a gente está num momento, um divisor de águas, né? O governo tem feito um esforço aí para poder encontrar um arranjo econômico, financeiro para o equilíbrio das contas públicas. E a gente vê coisas semelhantes acontecendo em frequência diária, literalmente diária. Então, quando eu participei de um encontro na OCDE, há mais ou menos 3 semanas atrás, o Paquistão tinha acabado de anunciar e o Paquistão não é qualquer país, né? Você há de convir, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Acho que passou inclusive o Brasil em população. Acabou de anunciar que vai constituir uma reserva estratégica de Bitcoin, e inclusive o Michael Saylor está atuando como um consultor. O candidato vitorioso na Coreia do Sul, nas últimas eleições, manifestou a sua simpatia pelo Bitcoin, pela ideia de ter uma reserva de Bitcoin. Então, não são mais, não é algo apenas dos Estados Unidos, que já seria gigante, mas olha o nível, olha a grandiosidade das economias que estão realmente. Isso tudo a gente tem levado, a gente tem sensibilizado os deputados. Então, eles prestam atenção? Porque essa é uma dúvida que eu teria, porque me parece que, sei lá, eu acompanhei o Michael Saylor ser indicado para ser conselheiro do Paquistão. O Paquistão vai minerar com energia ociosa que está sobrando lá das termoelétricas. E assim, o próprio Michael Saylor já tem registro ele comentando que, não, o primeiro país que começar a imprimir moeda fiat para comprar Bitcoin ganha essa teoria dos jogos. Mas eu não sei o quanto isso é de nicho ou o quanto isso realmente percola, sabe? Você leva essas notícias para os deputados, senadores, eles são abertos, eles mostram interesse, isso influencia a formação de racional dessas pessoas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eles são abertos, eu acho que claro, você pode imaginar, né? O Congresso é a correia de transmissão da sociedade, né? Então chega de tudo ali, né? Ideias malucas, ideias consistentes, ideias ingênuas, tem de tudo. Não tem a menor dúvida, né? Basta entrar ali no anexo, né, que você vê a quantidade de gente que todo dia acessa, né, as comissões, né, participa de reuniões, né, os grupos de interesse que vão defendendo também os seus pontos de vista. Mas eu acho que o Bitcoin aos poucos tem conseguido limpar esse ruído. Aos poucos ele tem conseguido se afirmar, se impor como não uma novidade ou mais uma coisa importante, mas nós temos muitas, né? Não, mas como a prioridade, né? A prioridade. Então, eu espero que esse processo cresça, né? Eu espero que essa sensibilização ganhe mais tração. E a gente falava desse aspecto etário, né? E assim, às vezes você se surpreende, né? O dia que eu fui na frente pelo Brasil Competitivo, estava o Dr. Jorge Gerdau, né, que foi um dos fundadores, né, da Gerdau, e ele foi muito simpático e muito elogioso a fala, gostou muito. Eu, inclusive, citei o caso de Rolante, que é do Rio Grande do Sul, né, estado dele, como um exemplo, e ele gostou muito. E então você veja, né, uma pessoa do setor industrial que, enfim, bem sênior, que, enfim, nunca interagiu diretamente com o assunto, mas que prestou atenção, captou a mensagem e gostou da ideia. Então, eu acho que a mesma coisa acontece no Congresso, né? Tem gente ali, sobretudo quem está há mais tempo, tem muita sensibilidade para captar
a relevância das coisas, né? Existem parlamentares que são muito experientes, muito sérios, né? E experientes e que conseguem rapidamente, intuitivamente entender do que se trata, né? Então eu sou otimista nesse aspecto, Leta, respondendo um pouco a tua dúvida.